Fala pessoal, tudo bem? Resumo da aula 3 do curso de Operação de ETA-se completo com o professor D'Artagnan. Então hoje a gente começou na aula falando de novo sobre a relação de qualidade e tecnologia. Então o professor começou apresentando a NBR 12.216, que é lá de 92, onde ela apresenta os tipos A, B, C e D de qualidade de água e fez uma correlação com o estudo do professor de Bernardo, de 1993, que correlaciona para esses tipos o tipo 1, 2, 3 e 4, onde ele vai mais a fundo nos padrões de qualidade e, com base nesses padrões de qualidade de água bruta, define-se então uma tecnologia. A gente foi a fundo também dentro das tecnologias e para que a gente tenha o cuidado, para que não tenha uma distorção de tecnologia, ou seja, para que eu não tenha uma tecnologia inadequada para a qualidade de água bruta que eu tenho na minha estação. E aí, quando a gente entra nesse ponto, o professor ele vai mais a fundo no processo de coagulação, que ele destaca várias vezes que é uma das grandes chaves das performances das estações de tratamento de água. Então, eu vou ter uma coagulação adequada, para que então eu tenha uma floculação adequada, assim eu vou ter um desempenho adequado na decantação e um melhor desempenho, evidentemente, na filtração. E aí, ele destaca também o impacto da dosagem do coagulante na estação. Então, a gente entrou a fundo e eu achei muito interessante que a cada ponto, quando a gente falava coagulação, floculação, decantação e filtração, ele trazia alguns pontos de eventos perigosos. Quando a gente falou, por exemplo, de dosagem de coagulante, o professor ele trouxe um caso bem interessante que é quando eu tenho um aumento significativo de turbidez na entrada. Então, eu estou falando aí de 1.000, 2.000, 6.000 de turbidez na entrada. Qual que é o procedimento? Qual que é o plano de ação que a sua estação tem? Ele comentou que nesses casos, normalmente a decisão é: vou diminuir um pouco a vazão de captação, para que o sistema dê mais conta, porque eu estou com uma água mais carregada. Quais os impactos disso na estação? Então, quando a gente diminui a vazão na entrada, a gente tem todo um impacto na parte de taxas hidráulicas no restante da estação. Então, tudo isso vai impactar na performance da coagulação, na performance da floculação e pode levar aí a quase que um colapso da estação. Então, o que seria o caso da gente fazer na estação quando a gente tem uma turbidez muito alta? Manter a vazão de tratamento, ajustar a dosagem, né, a partir de um teste de jarro, e aí eu aumentar um pouco o descarte de lodo para que o sistema ele fique redondinho. Ele falou também da parte de dosagem, né, a importância de ter um ponto de dosagem adequado na estação. Então, quando eu tenho um ressalto hidráulico, quando eu uso uma calha partial, o porquê que é interessante que eu dose naquele ponto, para que o colóide negativo ele consiga ter uma mistura adequada e encontrar o coagulante para que possa ocorrer a reação ali no meio. E muitas vezes, quando a gente não tem o ponto de dosagem adequado, o que a gente faz? A gente compensa isso com uma superdosagem de coagulante, que é o grande cuidado, né? O quanto de alumínio a mais eu estou colocando nessa água, que pode estar prejudicando aí a saúde das pessoas que vão estar consumindo ela lá no final. Então esses foram alguns dos grandes pontos. Quando a gente fala também da dosagem em tubulações, teve várias dúvidas referente a isso, o professor esclareceu boa parte delas, quase todas, porque algumas eu não consegui passar para ele. E também, quando a gente fala de decantadores, o professor destacou alguns pontos referente às calhas, por exemplo. Quando eu falo de eventos perigosos para a calha, eu posso ter uma calha que ela está desnivelada, eu posso ter uma calha que ela tem o ponto de coleta, o comprimento desproporcional ao sistema, e isso vai impactar, isso pode dar um arrasto de sólidos e pode prejudicar no desempenho do meu filtro. E aí, a filtração, os pontos chaves, ele elencou alguns de projeto, né, que seria a taxa de filtração, o meio filtrante, que podem impactar. E aí ele destacou alguns exemplos práticos de carvão, a importância dele ter a resistência ao atrito, ele mostrou alguns exemplos disso em foto. E também a parte da lavagem, então como é importante ter esse tipo de controle. Então ele fala também de eventos perigosos para a parte de filtração, as taxas de filtração elevadas, a carga hidráulica diferente das taxas que a gente tem, o método de lavagem inadequado, por exemplo. A gente teve também uma breve comparação entre legislações brasileiras e americanas quanto à qualidade de água e o monitoramento dessa qualidade. E a gente teve aí 40 minutos de debate entre pergunta dos participantes e resposta do professor, que eu acho que é o grande diferencial do curso. Então, se você não faz parte, procure seu gestor para que no próximo projeto do professor você possa participar e esteja dentro desses 1.000, 3.000, 5.000, quantos forem o próximo projeto,
para que você possa tirar dúvida referente à sua estação com uma pessoa que tem uma sabedoria gigante. Então, esses são os principais pontos. Dentro das dúvidas, a gente discutiu muito sobre tricloro, hipoclorito de sódio, qual que é melhor, qual que é o pior, pré-cloração, qual o tempo que precisa. Então, tudo isso são dúvidas específicas que as pessoas apresentaram na sala de aula e o professor foi respondendo. Então, quinta-feira tem mais uma aula e tem mais um resumo. Te vejo lá.